Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Letramento em Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre os conectores. Então, temos como habilidade a ser desenvolvida reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Pois bem, sabemos que os conectores, eles são fundamentais para a articulação dos nossos textos. Mas vem um questionamento. Será que nós conhecemos verdadeiramente tais conectores? Quais as funções dos mesmos? Ou seja, para que são empregados efetivamente? Então, na aula de hoje, nós temos como pretensão apresentar alguns desses conectores e seus efeitos de sentidos. Inicialmente, é preciso que a gente saiba conceitualmente o que são conectores. Então, conectores são palavras ou expressões que unem partes de um texto, indicando relações entre as partes do texto, proporcionando o efeito de sentido. Por exemplo, desses efeitos de sentido, pode estar um efeito de causa, de consequência, de oposição e de adição. Logicamente que nós temos outros efeitos de sentidos que podem ser proporcionados pela escolha de um determinado conector, como por exemplo, o efeito de sentido de explicação e até mesmo de conclusão. Pois bem, dando continuidade, nós vamos ver alguns desses conectores, os mais comuns, certo? Vamos lá. Na página 9 da apostila, vocês encontrarão estes exemplos de conectores. Os que dão ideia de adição, colocaram aí os mais comuns. Além disso, também, e o emprego dele em uma determinada oração. O livro é divertido. Além disso, é muito instrutivo. Observem aí que o conectivo, além disso, traz a ideia clara de adição. Outro, ideia de contraste. Mas, vejam só, M-A-S, porque existe também o mais que tem valor de advérbio. Aqui nesse caso, esse mas tem valor classificado gramaticalmente como uma conjunção. Então, mas, porém, entretanto. Olhe a aplicação no exemplo. Está cientificamente comprovado que fantasmas não existem, mas isso não impede que muitas pessoas ainda acreditem neles. Olhem lá a ideia de contraste, ou seja, a ideia de oposição entre duas ideias. O próximo exemplo, ideia de causa. Vemos o conectivo porquê, e reparem esse porquê, ele é junto e não acentuado, já que e visto que. Olha a aplicação. Não vou para o show porque não gosto de festas. Olha só. Então a ideia aqui é de causa, e essa causa é expressa através do conectivo, Liga a primeira oração à segunda. Então a primeira oração, não vou para o show, o porquê ligando à segunda, não gosto de festas. Vejam, duas orações conectadas. E por fim, nós temos a ideia de consequência. Vejamos também que esse, portanto, ele também será entendido como um conector de conclusão. Mais à frente, nós falaremos muito
nesse assunto, né? E voltaremos a esses conectores. Pois bem, ideia de consequência, portanto, logo, assim. Observem aqui, e não pode perder de vista, que essa ideia de consequência, ela não pode se confundir com a ideia de conclusão, uma vez que esses conectores também são conclusivos. Pois bem, é importante vocês salientarem também que vocês não devem unicamente decorar esses conectores, certo? Uma lista de conectores de forma isolada. Isso porque, a depender do contexto, como eu acabei de ilustrar com os conectores, portanto, logo e assim, eles poderão ter mais de uma função, ou seja, exercer mais de um efeito de sentido, a depender do conjunto de frases que eu esteja mencionando, que eu esteja redigindo. Então, por exemplo, se vocês observarem bem mais abaixo, nós temos aí o conectivo e em duas situações. O primeiro i, ele diz assim, o i proporcionando, o i ou é, né? Proporcionando efeito de sentido de adição. Então, ela canta muito bem e toca piano com perfeição. Aí você vê que são duas ideias que se complementam, se adicionam. No entanto, no próximo exemplo, o i, ou é, como queiram, ele proporciona um efeito de sentido oposto, de oposição. Estudou a matéria por horas e não conseguiu tirar uma boa nota. Esse i ele pode ser perfeitamente substituído por um conectivo de contraste, o mas, o porém ou entretanto. Vejam só, vamos substituir pelo mas. Estudou a matéria por horas, mas não conseguiu tirar uma boa nota. Então, esse i, nesse contexto que foi empregado aí, ele tem a ideia de oposição, ele traz uma ideia de oposição. Então, tudo isso depende da intencionalidade, né, do autor, né, que quer manifestar ora uma ideia de adição, ora uma ideia de oposição. Pois bem, mais abaixo vocês têm um texto, né? Texto 1, que diz assim: ao contrário do que muitos pensam, a leitura não é apenas um passatempo. Pelo contrário, ela é uma ferramenta de transformação social, pois contribui para o desenvolvimento do senso crítico. Observem que nesse pequeno trecho, né, nesse pequeno texto, nós podemos encontrar pelo menos 3 conectores. Ao contrário, pelo contrário e o conectivo pois. Mas o que é que nós podemos dizer sobre tais conectores? Aí abre-se alguns questionamentos. Qual a função do conector ao contrário no texto? Que relação o pois estabelece? Como o uso de pelo contrário reforça o argumento? Então, ao fazer uma breve reflexão na própria apostila aí, ele já traz um esclarecimento que é importante vocês frisarem. Quando o autor, parem bem, faz a escolha do uso da expressão ao contrário, que é aquele que inicia o fragmentozinho de texto, isso proporciona uma sinalização ao leitor de que será introduzida uma ideia oposta ao que seria esperado, ou seja, de contrariedade. Pois bem, além disso, né, que está expresso, o pois, que é o próximo conector, no contexto apresentado, indica causa, pois o que foi dito com relação ao que foi dito anteriormente, né, para o que foi dito anteriormente. Pois bem,
Mais adiante, né, ademais, o uso do pelo contrário reforça o argumento, ao destacar de forma enfática a oposição à ideia inicial. Olha só. Então, ao escolher os conectores, gente, vocês precisam pensar bem no efeito que ele vai proporcionar na elaboração dos seus textos, certo? Porque, como vocês, principalmente, não somente nos textos dissertativos argumentativos, onde a gente defende um posicionamento, a escolha mal feita do conector pode levar a uma ideia diferente daquela que você pretendia para aquele momento, certo? Então, o uso desses conectores, por fim, é fundamental, pois dependendo da escolha que vocês fizerem, pode influenciar significativamente a relação de sentido entre as partes do texto. Então, a escolha de um conector específico determina como as ideias que se conectam, né? E como o leitor interpreta a sua mensagem. E isso também contribui, logicamente, para a clareza, a coesão e o impacto que esse texto terá para os seus leitores. Pois bem, nós temos aqui também um segundo fragmento de texto, não é isso? Que é esse textinho aqui, deixa eu enquadrar. Se eu morrer amanhã, ficará tudo na mesma, os campos, as árvores, as nuvens, as vozes, a mesma luz, só não estarão meus passos nos caminhos que cruz. É um pequeno fragmento de um poema da Cecília Meirelles. Os mesmos questionamentos. No texto, ao escolher fazer o uso do conector se, vê aí que o se, que é bastante utilizado por a gente no dia a dia, ele traz que ideia, né? Que ideia esse se traz para nós? Provavelmente, e com certeza, né? Provavelmente não, com certeza, uma ideia de introdução, mas também trazendo uma ideia de hipótese ou condição, não é isso? Já o efeito de sentido proporcionado pelo só não estarão, por exemplo, que aparece aí na estrofe, na estrofe não, no penúltimo verso, ele reforça a exclusividade, né, do que será diretamente diferente após a morte, né? Não só não estarão. Então, vejam que essas escolhas, elas são bastante importantes para proporcionar claramente as suas ideias. Além disso, gente, para finalizar, vocês deverão desenvolver, né, sobre o assunto conectores as questões 1, que está justamente aí no final da página 9, parte dela, né, na página 9. Mais à frente, nós temos o restante da questão e a questão de número 2. Reparem que o que está sendo solicitado é justamente o assunto que acabamos de tratar. Então é isso, gente. Revise o quanto puderem. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.